Abre comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, algumas versões dizem aos nossos pais, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra deixada a nós na Bíblia. Obrigado porque podemos perceber a sua presença no nosso meio e eu peço que a sua palavra possa correr aqui entre nós. A sua palavra que divide a alma do espírito, sua palavra que é criadora, vivificadora, possa correr entre nós, possa correr no nosso meio, falar aos nossos corações e às nossas mentes nessa manhã. Que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós nessa manhã. Amém. Alguém pode me trazer água? Então vamos lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Gente, eu vou abrir um pouco esses dois versículos para nós e depois nós vamos aplicar eles à nossa vida, à nossa congregação, ok? Então, primeira coisa que nós constatamos aqui em Hebreus 1:1 é que o nosso Deus, ele fala. O nosso Deus fala. O seu Deus fala. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus não é uma escultura fria de pedra. O nosso Deus não é um pensamento, não é uma boa ideia, não é uma energia. O nosso Deus é uma pessoa e como uma pessoa ele fala. Deus, no princípio de todas as coisas, ele disse e criou todas as coisas por meio da sua palavra. E aqui em Hebreus ele fala que ele também, esse Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, ele também sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então o nosso Deus, ele fala. Disse Deus, haja luz. E disse Deus que formem as estrelas, o sol, a lua, os luminares, o céu, a terra, os animais. E disse Deus, e tudo se fez. E disse Deus, e tudo se fez. Então o nosso Deus fala. Essa é uma diferença para outras religiões. O nosso Deus é o único Deus que responde. Não há outro Deus que responde. Eu me lembro de Elias e os profetas de Baal. E os profetas de Baal estavam dançando, se cortando, se ferindo e ficaram o dia inteiro lá clamando a Baal. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. E Elias não fez nada. Pelo contrário, ele fez algo. Ele pôs água, ele encharcou aquele altar, ele encharcou aquele lugar de água. Contra toda a possibilidade, Elias fala: Deus, você é o único Deus verdadeiro. Envia fogo do céu. E Deus enviou o fogo do céu. Então, o Deus a quem nós servimos não é um Deus morto, não é um Deus indiferente, não é um Deus que está calado, não é um Deus que não se importa e não é um Deus que não é criativo. O nosso Deus, ele fala
Ele se importa, Ele intervém, Ele vem, Ele cria, Ele aviva, Ele vivifica por meio da sua palavra poderosa. Então, o Deus a quem servimos, Ele fala. E Ele fala, como Hebreus diz aqui, de muitas maneiras. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Como eu disse, uma forma de Deus falar ali no Monte Carmelo foi Deus enviando fogo. Mas Deus também fala com Moisés do meio da sarça ardente. Uma voz sai daquela sarça que estava pegando fogo e não se consumia. Quando Deus liberta o povo do Egito e leva eles ali para o Sinai e desce no Sinai, uma voz é ouvida do Sinai, e o monte treme, e o monte pega fogo. A voz dele muitas vezes é poderosa como um trovão. Então nós vemos na Bíblia, algumas pessoas ouvem a voz de Deus e outros que estavam perto falam, isso foi um trovão? Isso foi um... Então Deus, a voz dele muitas vezes é como a voz de muitas águas, mas com Elias também vem um terremoto, vem uma tempestade, vem um fogo, e Deus não estava nenhuma dessas coisas, vem numa voz mansa, suave, na brisa. Então Deus fala, e Ele falou muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos pais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele falou com Abraão. Disse Deus a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele falou com Adão no jardim. Ele falou com Moisés. Ele falou com Davi. Ele falou com Isaac. Ele falou com Jacó. Disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E se você pegar Gênesis, você vai ver isso o tempo inteiro ali, Deus se encontrando com o homem e falando. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então Deus fala de muitas maneiras. E Ele falou aos nossos pais. Nós estamos aqui por causa disso. Porque esse Deus que falou com Abraão, com Isaac e Jacó, foi falando e se encontrando com homens ao longo da história. E Ele falou e Ele encontrou com homens que vieram antes de nós. Paulo fala para Timóteo, para ele seguir aquilo que ele ouviu da sua mãe e da sua avó. Então Deus falou com a mãe, Deus falou com a avó de Timóteo. E elas falaram para Timóteo desse Deus. E Deus uma hora fala com Timóteo, é assim comigo, é assim contigo. Os nossos pais ouviram Deus falar com eles. E através dos nossos pais, nós ouvimos Deus falar conosco. Deus falou conosco também por meio dos nossos pais. E Ele falou de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas. Então, quando nós chegamos nos livros proféticos, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, veio a palavra do Senhor ao profeta. E veio a palavra do Senhor ao fulano. E aí o profeta fala assim, assim diz o Senhor. Deus falando por meio do profeta. Então, Hebreus 1, essa pequena frase é um resumo de todo o Antigo Testamento. Há muito tempo, ou nós poderíamos colocar desde o princípio, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais por meio dos profetas. Então, o nosso Deus, Ele vem se revelando e Ele vem falando com o homem ao longo da história, de muitas maneiras, por meio dos seus mensageiros, por meio dos seus servos, os profetas.
Mas essa mensagem que esses mensageiros estavam trazendo, ela não é perfeita, ela não é plena, ela não é a realidade. O que os profetas estavam fazendo? Apesar de estarem recebendo a mensagem, a palavra de Deus, eles estavam sempre apontando, eles estavam sempre sinalizando para a realidade. E aqui em Hebreus mesmo vai falar que isso tudo, o que eles viram e ouviram, eram sombras, eram figuras do que haveria de vir. Então todos os profetas, todos os nossos pais, todos os nossos antepassados, eles estavam vendo figuras apontando para o futuro, como o próprio João, que antecede a vinda de Jesus. Ele fala: eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. Os profetas estavam testemunhando deste que haveria de vir. Os profetas estavam sinalizando que viria alguém, ou que viria a palavra do Senhor plena, que viria a palavra do Senhor em realidade, não apenas mais em sombra ou figura. E com isso, o que eu quero dizer? É que todo o Velho Testamento, toda a Antiga Aliança, uma profecia atrás da outra, um apontamento atrás do outro, eles não são únicos no sentido de que eles se sustentam por si só. Então, desde o princípio, eles estão sinalizando algo, mas cada um ao seu tempo, cada um na sua época, cada um de uma maneira, e isso sinaliza que não era perfeito, que não era completo, que não era a realidade, mas que eles estavam apontando para ela. Um exemplo disso: logo que Adão e Eva caem, eles são expulsos do jardim, eles têm um filho, 2 filhos, né? Caim e Abel. E Abel é morto por Caim. Mas Abel ali a gente pode inferir, porque pelo que diz o texto, que Abel era um pastor. Abel era uma pessoa que cuidava de gados. E ele oferece uma oferta ao Senhor, e seu irmão fica com inveja dele e mata ele. Então Abel é um pastor que foi ferido, é um pastor que foi morto. Ele é uma figura do Messias, ele é uma figura de Jesus. Mas Jesus não é apenas um pastor que foi ferido. O Messias não é apenas um pastor que foi morto. Logo depois, passa um tempo, vem Enoque. E fala que Enoque andou 365 anos com Deus e já não se viu mais, e foi arrebatado aos céus. O justo, o homem de Deus, que subiu ao céu. Enoque também é uma figura. Enoque também é um tipo daquele que haveria de vir. É o homem justo que ascendeu ao céu. Mas Jesus não é apenas o pastor ferido. Jesus não é apenas o homem justo que subiu ao céu. Um pouco depois vem Noé. E Noé é um homem que salva a humanidade daquela época. E ele não salva a si mesmo apenas. Ele salva toda a sua família. Então ele é o justo que foi escolhido por Deus para salvar os outros do juízo que estava vindo. Mas se nós juntamos essas 3 imagens, essas 3 figuras, esses 3 homens, cada um em sua época, mas um vindo após o outro, nós temos uma figura mais completa daquele que haveria de vir. O pastor que foi ferido, mas que é o justo, que salvaria não a si mesmo, mas toda a sua família, e que depois sobe aos céus em glória. Eles estão apontando para quem, gente? Para Jesus.
Logo depois, um tempo, vem Moisés. Moisés, uma figura emblemática, uma figura que, por um tempo, quando a gente está lendo as Escrituras, a gente acha que ele não é só uma figura, que ele não é só um símbolo. Mas Moisés também, apesar de ser um mediador entre o povo e Deus, apesar de ser um profeta, apesar de ter uma função como rei, sacerdote, ele não levou o povo para a terra. Ele não foi suficiente em si mesmo. Moisés não completa a figura. Ele precisa de quem para completar a figura? Josué. Josué não foi nada disso que Moisés foi, mas Josué introduziu o povo na terra prometida. Mas juntando essas duas figuras, nós temos novamente quem? Nós temos o mediador, nós temos o profeta, o sacerdote, o rei, e nós temos aquele que introduz o povo na terra prometida. Passa-se mais um tempo, nós temos outras duas figuras, que novamente, a semelhança de Moisés, Davi, parece que não é só uma figura, parece que não é só um apontamento, mas ele também não é suficiente em si mesmo. Davi foi um rei manso, um rei humilde, um rei que não se exaltava a si mesmo, um rei que conduziu a nação de Israel com amor e justiça. Mas ele não viu o tempo de glória da nação de Israel. Ele não viu a nação de Israel sendo uma bênção, ainda que por um breve momento, para todas as nações da terra. Quem que viu isso? Salomão. O tempo dourado da história de Israel passa por Davi, mas ele se concretiza em Salomão. Mas juntando os dois, nós temos esse rei manso e humilde, que não se exaltou a si mesmo e que traz um reino de glória, um reino que expande para toda a terra. Então, e assim por diante, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, como Hebreus diz, é sombra do que haveria de vir, é uma figura. Então, assim, nós podemos ler a Antiga Aliança e ver que eles estão apontando para quem? Todos esses homens, toda a Escritura, como a Eliana gosta de dizer, passa por um fio condutor. E esse fio condutor chama Jesus, o Messias. Tudo e todos estão apontando para este homem. E é isso que Hebreus está nos falando. Há muito tempo, desde o princípio, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, agora, Ele nos fala por meio do Filho. Nós não ignoramos a antiga aliança. Pelo contrário, muitos me conhecem a minha esposa. Nós amamos a antiga aliança. Mas ela não é a plenitude. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E agora é por meio dele que Deus nos fala. Hoje, Deus nos fala por meio do Filho. Hoje, Deus nos fala por meio de Jesus, o Messias. Quer ver? Vamos comparar os profetas e o Filho. Os profetas são muitos e em diversas épocas. O Filho é um e é eterno. Os profetas são servos de Deus, mas o Filho é o servo de Deus. Os profetas são passageiros e temporários,
Estão por um breve momento e já não estão mais. Mas o Filho permanece para sempre. Os profetas eram homens como eu e você, imperfeitos. Como Isaías diz, ai de mim, que sou um pecador de impuros lábios. Esses eram os profetas, os mensageiros de Deus. Como Moisés, que foi impedido de entrar na terra. Como Davi, que foi impedido de construir uma casa para o Senhor. Mas o Filho, ele é perfeito como o Pai é perfeito. Os profetas apontavam para o futuro, falavam do futuro, falavam desse alguém que viria depois. Mas o Filho diz sobre si mesmo: eu sou. Eu sou aquele de quem os profetas falaram. Eu sou aquele de quem os pais ouviram falar. Eu sou a realidade e o cumprimento de tudo o que os profetas estavam fazendo, falando e apontando. E aí eu quero que você vá comigo em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versículo 15. Uma das principais promessas a respeito do Filho, uma das principais promessas, como diria a teologia, uma das principais promessas messiânicas, está aqui em Deuteronômio 18. E o versículo 15 diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, está dizendo Moisés. Ouçam-no. Quando Deus, o seu Deus, levantar o profeta semelhante a mim, está dizendo Moisés, a ele vocês devem ouvir. Vai comigo para Mateus 17. Aquela cena da transfiguração. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, Jesus foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Parênteses. Quem que a face brilhava na antiga aliança? Moisés. Quando? Quando ele sobe no monte e encontra com Deus, ele desce de lá com a sua face reluzindo. E aqui está falando que Jesus pega esses amigos dele, leva eles para um alto monte, e ali diante deles a sua face começa a brilhar como o sol, e suas roupas se tornam brancas como a luz. Naquele mesmo momento, aparecem diante deles quem? Moisés e Elias, e começa a conversar com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Por quê, gente? Qual que é a representação dos profetas na antiga aliança? Quem que é a figura, ou as figuras máximas dos profetas na antiga aliança? Moisés, como nós vimos em Deuteronômio 18, mais do que Elias ainda, Moisés, mas Elias, como diz Malaquias, antes do dia do Senhor eu enviarei meu servo Elias. Então quem que eles aguardavam vir? O profeta semelhante a Moisés e Elias, que prepararia o caminho do Senhor. E ali no Monte da Transfiguração estão diante desses discípulos Moisés e Elias. Pedro, é bom a gente estar aqui. Eu acho que eu falaria isso também.
Mas o que acontece? Enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz. E dessa nuvem resplandecente, Deus disse: Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ouçam-no. Onde que Deus tinha falado isso na antiga aliança? Deuteronômio 18. O que Hebreus está nos falando? Ele nos falou de muitas maneiras, por meio dos profetas. Mas agora, ouçam-no. Ainda que Moisés e Elias estivessem aqui, uma voz do alto disse: não é mais para ouvir Moisés e Elias. Este é o meu filho. Este é de quem Moisés e Elias testificaram, testemunharam, apontaram. Agora vocês devem ouvir o filho. Este é o meu filho. Este é o profeta. Este é o Messias. A ele vocês devem ouvir. O filho é maior que Davi. O filho é maior que Moisés. O filho é maior que Abraão. A ele vocês devem ouvir. Na antiga aliança, Deus pergunta: quem vocês vão comparar comigo? Quem é igual a mim? Quem que esteve no meu conselho e me ajudou? Quem que me aconselhou quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Quem conheceu a Deus? Quem subiu no monte santo do Senhor? Não é isso que os profetas falam vez após vez, após vez, após vez? E a resposta é: ninguém, além do Filho. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O Filho é a palavra de Deus que foi encarnada, que se tornou carne e habitou entre nós. A quem vocês vão comparar o Senhor? A quem vocês vão assemelhar a Deus? Quem conheceu a Deus? Quem aconselhou a Deus? No princípio, o Filho estava com Deus. É dito do Filho que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, o Filho, disse: ninguém conhece o Pai, senão somente o Filho. Ninguém viu o Pai, mas o Filho unigênito o revelou. O Filho é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata desse eterno ser. O Filho é a realidade, e não mais a figura, e não mais a sombra. E é através do Filho que Deus hoje fala conosco. O Filho não falou dos profetas. Ele disse: eu sou. O Filho não é mais um profeta falando do que viria, mas ele é. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém chega no Pai senão somente por mim. O Filho é a mensagem do Deus, Criador do universo, chegando até nós. Nós ouvimos a voz de Deus hoje por meio do Filho. Hebreus 1 e 2. É isso que ele está nos comunicando nessa manhã. Deus, Criador dos céus e da terra, fala com homens pecadores, fala com homens criados, com homens imperfeitos, e ele fala através de Jesus, o Messias. E ele fala através do seu Filho amado, em quem ele tem prazer. A mensagem de Deus é simples, mas nós complicamos muito. Quantas vozes tem aí fora, gente? Quantas vozes tem aqui dentro? Nós estamos divididos porque nós estamos ouvindo muitas vozes. Nós estamos insatisfeitos porque nós estamos ouvindo muitas vozes. Nós estamos frustrados porque nós estamos ouvindo muitas vozes. Há somente uma voz. Eu sempre lembro do exemplo que alguém deu uma vez sobre a nota de dinheiro verdadeira e a nota de dinheiro falsa. Quantas notas verdadeiras existem? Apenas uma. Mas quantas falsificações dessa nota existem? Diversas, de muitas maneiras, cada um falsifica de um jeito. E como que você reconhece o que é falso? Estudando as diversas maneiras falsas de se fazer uma nota? Conhecendo a verdadeira, porque só tem uma. Mas por que que nós, vez após vez, estamos indo atrás de ouvir inúmeras vozes? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Faz um teste quando você chegar na sua casa, e veja quanto tempo que você gastou no Instagram, no YouTube, no Twitter. Quantas séries você viu essa semana? E quanto tempo você gastou lendo as Escrituras? O motivo da sua vida dar errado não é porque você está em Montemor. Não é porque aqui não tem futuro. É porque você não está ouvindo a voz de Deus. É porque você está ouvindo muitas e muitas e muitas vozes. É porque o Instagram está te doutrinando. É porque os pregadores de estimação que você tem, cada um fala uma coisa diferente e você está confuso. É porque o noticiário está falando das atrocidades que Israel está cometendo. E você levanta a bandeirinha, Palestina livre. É porque você não está ouvindo a voz do único que deve ser ouvido.
indo de terapeuta em terapeuta, e a sua vida não muda. Indo de conferência em conferência, a sua vida não muda. Deus disse ao nada: haja luz, e houve luz. Deus pode falar comigo e com você, e a sua situação ser revertida agora. Um toque daquela mulher em Jesus curou a vida dela de uma vez por todas. Ela estava há anos em busca de uma cura, gastou todas as suas economias e nada foi capaz de curá-la. Apenas Jesus curou aquela mulher. A palavra do Senhor pode levantar um morto. A palavra do Senhor vai levantar, vai fazer de ossos um exército. Se o seu coração está duro e insensível, a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Se o seu coração não é uma terra fértil, a palavra do Senhor passa como um arado, cuidando e tratando essa terra, até que ela se torne uma terra fértil. Se você está morno, frio, desanimado, a palavra do Senhor é como um fogo em seus ossos. O nosso coração não queimava enquanto no caminho Ele falava conosco? O que você precisa é ouvir o único que tem palavras de vida. Para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Repete comigo, para quem iremos? Para o Instagram, para o YouTube, para as conferências? Para quem iremos? Para o terapeuta? Para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna.